Amados, nós temos que pensar na nossa vida. Nós temos que pensar o que eu quero para os meus filhos, que ainda são pequenos. O que eu quero para os meus filhos que ainda dependem de nós. Os filhos podem pensar, o que eu posso fazer para trazer alegria para o meu pai e para a minha mãe? Os agregados, genro, nora, o que eu posso fazer para trazer alegria para a minha sogra, para o meu sogro? O que eu posso fazer para trazer alegria para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos, para a minha tia, para a minha avó, para os parentes bem-chegados? O que eu posso fazer para fazer o meu patrão ser mais feliz e próspero? Porque se ele for feliz e próspero, eu vou ser feliz e próspero. O que eu posso fazer para o meu empregado ser feliz e trabalhar com alegria, para produzir mais? O que eu posso fazer para o meu próximo? Tudo isso resume no amor ao próximo, que é o segundo mandamento. Mas se você tem essa ideia, que às vezes tem situações em que você não aceita, tem antipatia por alguma pessoa, e isso às vezes acontece dentro das casas da gente, na casa da gente, o marido às vezes tem antipatia da esposa. Em Três Lagoas aconteceu um fato. O marido queria ter relações íntimas com a esposa. A esposa, tudo bem, sou tua esposa. Falou, mas vai tomar banho que você está fedida. Ofendeu a mulher falou, não vou tomar banho porque eu não estou fedida não. Ele pega um vidro de perfume e fala, vai tomar banho sim, e jogou o perfume nos olhos dela, quase cegou a mulher. Foi preso e ela foi para o hospital porque estava com queimadura. Não se sabe o que aconteceu. Nesta semana de sábado, hoje é terça, sábado, domingo, segunda, 2 mulheres mataram os maridos. Uma matou o marido com uma facada e a outra com paulada. O outro espancou a mulher dele, e o cunhado, o irmão da mulher, espancou ele com faca e deu 30 pontos na cabeça desse marido que bateu na mulher. Isso é só um exemplo que aconteceu nas 48 horas para trás, aqui em nossa cidade. Ontem, uma mulher em estado de depressão, pedindo ajuda com certeza, mas ninguém ouviu. Ela joga álcool no corpo e toca fogo. O marido, quando vê a esposa, está em chamas. Sem falar de tantas e tantas outras situações que acontecem nesse mundo. Em São Paulo, o marido briga com a mulher, ele bate nela, quebra o maxilar dela, fica tão nervoso porque ela queria se separar dele, por causa do divórcio. Ele pega o filhinho, o nenenzinho, e pula do 15º andar e morre os dois. Aconteceu ontem. Ontem, o menino de 22 anos separou da mulher de 19 anos, ela grávida dele. Ela não quis saber mais. Imediatamente, porque com certeza já tinha outro, ele descobriu que ela estava traindo, mas não estava traindo porque ela já tinha separado, estava em processo de divórcio. Ele pega uma cartucheira e vai atrás dos dois. A intenção dele era matar o rapaz, e quando ele atira, ela entra na frente para proteger o rapaz e é baleada. E ele diz claramente, não me arrependo, eu queria matar ele. Eu me arrependo de ter atingido ela, mas eu ia matar ele sim. 22 anos, era 19, grávida dele. A família está em perigo, a sociedade está em perigo. O que isso nos traz à mente, amados?
nos traz à mente que nós estamos vivendo num momento perigoso da família. É o diabo, é o capeta, que veio matar, roubar e destruir. Às vezes, o diabo ele ataca de tal forma que a gente nem percebe. Nem percebe. A família sente. A família percebe. Alguma coisa está errada com ele. Alguma coisa está errada com ela. Não é possível. Mas eu oro, busco, mas não adianta. Sabe por que não adianta? Porque a pessoa, para ser tocada pelo Espírito Santo de Deus e ser transformada por Ele, a pessoa tem que querer. Se ele não querer, se não aceitar Jesus como Senhor da sua vida, o que vai acontecer? Tragédia. Tragédia. Eu tive várias experiências esses 15 últimos dias. Pessoas que aceitaram Jesus no leito de morte. Presta atenção. Passaram a vida inteira sem Jesus, fazendo, desfazendo, mas no momento mais difícil da vida, no momento que falaram, eu vou morrer mesmo, não tem outro jeito. E a pessoa decide por Jesus. Eu quero morrer em paz, eu quero morrer com Jesus. Várias pessoas em estado terminal, que eu sou chamado para ir nos hospitais. Eu não sei se Deus está me dando um novo ministério, mas isso que aconteceu nos últimos 15 dias. Eu ir no hospital, pessoa com AIDS, pedindo por Jesus, eu lá orando e fazendo o plano de salvação, para que a pessoa pudesse pelo menos morrer em paz, e a família toda. Fui no velório de uma vozinha de 80 anos, e no velório, várias pessoas ali da família, pessoas convidadas. De repente eu fiz o culto fúnebre, e Deus tocou no meu coração, vê quem quer aceitar Jesus como Senhor da vida deles. Eu fiz o apelo, 8 pessoas aceitaram Jesus. 8 pessoas levantaram a mão e falaram, eu quero esse Jesus que o Senhor está falando. Estava ali no velório, a pessoa morta ali e as pessoas aceitando Jesus, porque o fim é esse aqui, vai tornar ao pó. Mas a pessoa que morre com Jesus é diferente das pessoas que morrem sem Jesus. E expliquei o porquê. No fundo da capela de velório, a Cida, que é uma pessoa que inclusive trabalhou na minha casa, me chamou e falou, olha, minha tia está lá atrás, ela está em estado terminal, com câncer na cabeça. Eu falei, onde que ela está? Aqui atrás. Estado terminal aqui? Estado terminal aqui. Ela veio de São Paulo para despedir da mãe dela que está morta ali. E eu fui atrás de uma senhora que estava deitada ali, que veio de carro de São Paulo, viajou a noite inteira e chegou ao meio-dia. O enterro seria às 3 horas da tarde. Eu fiz a oração, o plano de salvação, ela aceitou Jesus, e ela, segundo as informações que eu recebi, de parente dela que está aqui, ela, que não dormia, passou a dormir, e tranquilizou a sua alma, porque entregou sua vida para Jesus. Tem muitas pessoas que têm saúde, disposição, e não se curva diante de Deus, para ter uma vida de proteção, mesmo com todas as aflições do dia a dia. As grandes oportunidades surgem e as pessoas deixam passar. Hoje na Assembleia, nós fizemos um culto lá, toda terça-feira tem um culto lá para os funcionários. Pastor Wilson pregou sobre o Salmo 23. Uma pregação rápida, porque somente meia hora. Depois que ele me passou a palavra, porque eu estava dirigindo o culto, baseado no que ele disse no Salmo 23, eu falei sobre João, Jesus quando fala das ovelhas, e senti no coração, nunca foi feito isso lá, um apelo para aceitarem Jesus. 5 pessoas levantaram as mãos e aceitaram Jesus lá na Assembleia. Amém, irmãos? Qual é a importância disso? Eu costumo dizer sempre que a vida sem Jesus não vale nada. Agora, como que acontecem as coisas? Por que o diabo está atacando? De que maneira ele ataca? Porque nós somos brecha. Às vezes nós somos brecha e não percebemos que somos brecha. Brecha é quando você abre a porta para ele entrar.
O diabo, ele é entrão, ele não pede licença, ele entra. Se você abrir a oportunidade para ele, entra para destruir a sua vida. Jesus disse que ele é para matar, roubar e destruir. Através da mente. E nós chamamos de mente carnal. Mente carnal. O que acontece com a mente carnal? As vidas são destruídas. Mente carnal, vidas em perigo. Mente carnal, vida em perigo. O que é mente carnal? São os maus pensamentos. Os maus pensamentos acabam por nos dar oportunidade do diabo fazer festa na nossa vida. A mente carnal é a mente do mundo. Você pensa as coisas. Tem pessoas que não conseguem dormir. Não conseguem. São perturbadas. Na verdade, nós podemos considerar atormentadas. As coisas de dificuldades que nós atravessamos no dia a dia atormentam a nossa vida noite e dia. Os problemas da vida nos atormentam noite e dia. Se você tem uma dívida que você considera impagável, te atormenta noite e dia. Você não deixa de pensar nisso. Você não pensa em outra coisa. Se você vai pensar na dívida, você pensa no problema. Você pensa nas coisas horríveis, ruins que estão acontecendo na sua vida. E quando você começa a pensar, amados, o diabo, ele entra e fala: é isso mesmo, pensa mais. Ele vê que você fica andando para lá e para cá, acorda de madrugada, não consegue dormir. Pensamento, maus pensamentos. Tempo dos israelitas, aquele povo, Deus verificava o pensamento deles. As tragédias que aconteciam com aquele povo eram oriundas dos pensamentos deles, dos maus pensamentos. Em Jeremias, no capítulo 14, no Jeremias 4, 14, olha o que ele diz para aquele povo lá, povo impuro, impuro, porque estava com coisas dentro e no pensamento. Limpe a maldade do seu coração para que você seja salvo. Tem um texto na Bíblia que fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio, maldade. Nós já falamos várias vezes do que procede do homem, é do coração, todas aquelas impurezas. Povo impuro, limpe a maldade do seu coração para que você seja salvo. E diz ainda: até quando você vai continuar com seus maus pensamentos? Amados, maus pensamentos. O que você tem que pensar? Coisas estranhas? Quais são os maus pensamentos? É tudo que é tragédia, tudo aquilo que te dá medo, tudo aquilo que vem para você e que você fica pensando, remoendo. Não entra a luz. Onde tem trevas, não entra a luz, porque você está pensando coisas que não devem pensar. E nós vamos aprender o que nós podemos pensar. Jesus percebia isso quando trouxeram aquele aleijado. E Jesus, quando viu aquele aleijado, ele disse assim: olha, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus que estavam ali falaram: esse homem está ficando louco, está blasfemando. Mas eles não falaram não, eles pensaram. Aí Jesus respondeu, está em Mateus no capítulo 9, versículo 4. Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando essas coisas más? Por que vocês estão pensando essas coisas más? Jesus conhece o seu pensamento. Jesus sabe que você está pensando contra uma pessoa, em fazer algo mal contra uma pessoa. Se você pensar coisa de inveja, tudo aquilo que você pensar de ruim, Deus sabe. E o diabo percebe. O diabo não lê o seu pensamento, mas ele observa as suas atitudes. Ele sabe quais são as suas intenções para destruir a sua vida. Agora ele pega uma pessoa que não está com mente espiritual e mente carnal, que qualquer coisinha se arrebenta, qualquer coisinha blasfema, qualquer coisinha fala nome feio, palavrão, é hora que o diabo assume. É hora que ele dirige a vida das pessoas e a atitude da pessoa,
e a pessoa fica rebelde, ela quebra o pau, ela faz isso, até mata. Os ciúmes desse menino que pegou a cartucheira e foi para matar o amante da mulher. Quem fez isso? A mulher que pega a faca, cansada de apanhar do marido, não aguenta mais, enfia a faca no peito dele e vai embora. Quem fez isso? O diabo. A mulher que pega um porrete, pega um pedaço de pau, espanca o marido até morrer, quando ele estava dormindo. Quem fez isso? O diabo. A mulher pega o álcool, joga no corpo. Ela estava com intenção, ela já estava pensando em se suicidar. E está o álcool ali, ela pega o álcool e joga no corpo e risca fósforo. A pessoa fala, 1 minuto de bobeira. Uma pessoa sobe em cima do viaduto pensando, porque teve um relacionamento interrompido, ficou com ciúmes e com raiva, vou acabar com a minha vida, e para chamar a atenção, vai para um viaduto, se pendura no viaduto, mas se arrepende, mas ela é tão pesada que não consegue segurar, cai lá embaixo, se esborracha lá embaixo. Não morre, depois falou, me arrependi. Graças a Deus eu não morri, mas se tivesse morrido, vai para o inferno. Porque o diabo está com a boca escancarada, querendo aquelas pessoas que pensam coisas ruins, coisas más. E Jesus sabe e sabia as intenções daquelas pessoas. Então isso é brecha para o diabo estragar a nossa vida. Às vezes a pessoa tem imaginação má, não é nem pensamento, é imaginação. A imaginação é diferente de pensamento. Pensamento você pensa na hora, imaginação você imagina fazer alguma coisa lá na frente. É indefinido, vai embora. Você imagina lá na frente. Pensamento na hora, imaginação é lá na frente. Eu imagino que daqui a uns dias vou fazer isso, vou fazer. Aquela pessoa que me traiu, eu vou dar o troco. Aquela pessoa que fez o mal para mim hoje, ou fez ontem, daqui a uns dias vocês vão ver, eu vou dar o troco. Vou esperar a primeira oportunidade para mim dar o troco. Vou esperar a primeira oportunidade para mim vingar. Imaginação má. O diabo já começa a preparar a armadilha. Vocês já viram falar em crime premeditado? Sim ou não? Sim. Crime premeditado. Vocês já ouviram falar em acerto de contas? Sim ou não? Vocês já ouviram falar em questão mal resolvidas? Tudo isso é imaginação má, porque a pessoa pensa, daqui um certo tempo vou pegar ele na curva. Já ouviu alguma pessoa falar assim, isso não vai ficar assim não. Não leva o desaforo para casa. Tudo isso é imaginação má. O diabo, ele vai comandando as ações da pessoa e vai destruir a pessoa, e vai destruir a pessoa na qual você colocou o alvo. O diabo percebeu que aquela pessoa que te fez o mal, você disse, vou dar o troco, então já uma ligação entre você e a pessoa, e o diabo fazendo o cordão. Então o diabo vai fazer de tudo para colocar aquela pessoa na sua frente, no momento que você às vezes nem espera, mas que aparece de repente, e você fala, é agora, ou é ele, ou é eu. Quantos bandidos matam uma pessoa, e chegou, de repente estava no bar, e chegou no bar o outro ofensor dele, ou desafeto, e a pessoa leva a mão aqui para tirar um cigarro, tirar alguma coisa, a pessoa pensa que é revólver, tira o revólver e mata, e depois fala assim, eu pensei que ele ia sacar de um revólver. Não, ele tinha intenção de matar. Por que ele estava com o revólver? Tem um vídeo que está correndo na internet, numa escola, aqui em Campo Grande, na sala de aula, um menino fortinho e outro magrinho. O fortinho dando peitada no menino. Vamos lá, vou te bater, vou te pegar lá fora, dentro da sala de aula. E foi mexendo. O menino magrinho se enfurece e dá um petardo no queixo do grandão. O grandão vai no chão, bum. Nocauteou o grandão. Daí ele começou a levantar, o grandão levantou novamente, foi conversar com ele e deu outro, 2. Derrubou outra vez.
O pequenininho bateu no grandão. O que acontece? Isso é o diabo. Duas pessoas discutindo, pega ele, pega ela, pega ele, pega ela, vai. Já ouviram aquela briga de criança? Gospe aqui, ó. Dois brigando, outro fala, gospe aqui, gospe, tira a mão, pá, gospe, daí o outro vai em cima. Já viram isso? No meu tempo tinha muito isso. Ou então tá duas pessoas discutindo, a molecada ficava atrás e empurrava. Outro empurrava um, empurrava para quê? Para se atracar. E isso acontecia. Apanhei muito, gente, por causa disso. Mas eu era bonzinho. Mas eu era magrinho. Mas eu era meio enfesadinho também. Mas não levei de desaforo para casa. Eu resolvia na rua. Apanhava e ficava quieto lá. Mas acontecia isso umas 2 vezes só, não mais que isso. E tudo por causa de namorada. 12 anos querendo namorar, dá. Naquela época, diferente. Imaginação má, gente. Cuidado com o que você imagina. Cuidado com aquilo que você pensa agora. Mas depois começa a raciocinar o que eu vou fazer para dar uma rasteira nesta pessoa. Às vezes é no negócio também que acontece isso. Não é somente nas situações. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam imaginando em fazer coisas erradas, Deus quis acabar com o mundo. Ele viu que as pessoas eram muito más. Vocês estão percebendo que, numa situação que nós estamos vivendo, isso é lá em Gênesis. Gênesis, antes do dilúvio. As pessoas corrompidas, más, sempre estavam imaginando fazer coisas erradas. Deus percebeu e veio o dilúvio, encontrou Noé. Essa é a situação que nós vivemos hoje. Mas nós temos que pensar na mente espiritual. A mente espiritual, gente, é sempre pensar em Deus. Quando nós cantamos, se esquecer de nós mesmos para pensar somente em Cristo Jesus, é sempre pensar em Deus. Mas pastor, como que eu vou pensar em Deus? Pensar em Deus é pensar em Deus. Quem é o Criador dos céus e da terra? Quem foi que te criou, te formou do pó? Quem que criou o céu, a terra, as estrelas, deu a chuva, deu o alimento que brota da terra? Quem é aquele que deu a ciência para que as pessoas pudessem hoje descobrir aquilo que Deus já deu, através da tecnologia, alta tecnologia que nós estamos vivendo? Pensar em Deus, noite e dia. Pensar em Deus são as coisas mais maravilhosas que nós temos no nosso dia a dia. O que é pensar em Deus? É cantar louvores, é orar, é buscar, é fazer diferença na nossa vida. É deixar a imaginação voar, mas de uma forma positiva, de uma mente espiritual, uma mente que vai trazer para você aquilo que vai trazer o futuro, que é a salvação da sua vida. É pensar que um dia você estará com Jesus, é pensar que um dia Deus estará presente na sua vida e na sua vida, na vida eterna, e que você vai estar com Cristo Jesus. É pensar nas coisas lindas que Deus dá, é estar meditando na palavra noite e dia. E ao meditar na palavra noite e dia, você está pensando em Deus. É um treinamento, e eu tenho feito isso diariamente. Eu não posso perder o foco, porque eu sou uma pessoa visada, eu sou uma pessoa atacada pelo diabo todos os dias e todas as horas. As pessoas me procuram com problemas de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo, amados. E problemas que não são meus, são problemas dos outros, que as pessoas falam, me ajude. E eu, como cristão, não posso fugir da responsabilidade. Sim, sim, não, não. Eu posso, não posso. Se eu não posso, vou correr atrás de quem pode para poder ajudar as pessoas. Nós não podemos virar as costas, porque Deus não permite isso. Tiago 4,17 diz, se você tiver no alcance fazer o bem, faça, senão você comete pecado. Está no meu alcance chegar até as últimas consequências? Vamos chegar, porque senão eu cometo pecado. É uma vida de luta, nós temos que pagar o preço. Nas batalhas da vida, você enfrenta todas as situações porque você está vivendo numa batalha.
Às vezes a gente quer ganhar a batalha, mas nem toda batalha nós ganhamos. Tem batalha que a gente perde. Tem batalha que você não ganha. As pessoas que dizem assim, não, com Jesus a gente ganha todas as batalhas. Negativo, não ganha não. Você ganha a guerra, mas as batalhas às vezes você perde. Você ganha a guerra, quero ouvir um amém aí? Amém. A guerra nós ganhamos com Jesus, porque Ele é o nosso general. Porque algumas batalhas nós vamos perder. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo, aconteceu com Davi, aconteceu com todo mundo. As batalhas perdidas, mas algumas ganharam. Mas a guerra, o final, é Deus que nos concede a vitória. Amém, irmãos? Nós temos que pensar realmente nisso. Olha o que diz Neemias 4,14, que é uma experiência que é muito importante para as nossas vidas. Não tenham medo dos nossos inimigos. Não tenham medo dos nossos inimigos. O que está dizendo aqui? Está dizendo para o povo lá, ó, não tenha medo dos nossos inimigos. Pensem como Deus, o Senhor, é grande e terrível. Pense como Deus, Ele pode conquistar a guerra para você. Deus luta por você. Deus disse na palavra que essa batalha é minha, essa guerra é minha, eu vou lutar por você, como aconteceu no passado. Quando você tem um coração voltado para Deus, pensa nele dia e noite, enfrentando as dificuldades da vida, pode ter certeza que Deus é grande e terrível contra os seus inimigos. Então o Neemias diz assim, lutem pelos seus patrícios, pelos seus colegas, pelos seus parentes, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Então, amados, nessa guerra que nós estamos vivendo, você pode perder uma batalha, mas vai ganhar a maioria delas, amém? Então o diabo está afetando a sua família, lute, lute, lute. Como que você vai lutar? Com a palavra do Senhor, crendo no Senhor, clamando ao Senhor. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei e mostrarei coisas ocultas que não sabes. Jesus disse, se vós pedires em meu nome, eu farei, para Deus ser glorificado. Você não pode desistir da luta. Está difícil, está complicado, você está quase enverganho, você não verga, mas não quebra. Porque você vai lutar e vai dizer, eu tenho um Deus, não tenho um padrasto. Eu tenho um pai, e esse pai está comigo e eu estou com ele. O que foi falado aqui no Salmo 23, que as pessoas às vezes deixam a Bíblia aberta no escritório, mas não lê, não sabe. Mas ele é profundo, conforme foi falado aqui essa noite. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte. O que é passar pelo vale da sombra da morte? É todas as dificuldades que você tem na vida. E Davi passou por todas elas. Não temerei mal algum, por quê? Sei que o Senhor está comigo. Deus está com você e vai vencer com você essa guerra. Amém, irmãos? O que acontece nas horas da noite? O que acontece nas horas da noite? Quando nós falamos na palavra que devemos meditar dia e noite e só pensar em Deus, não deixar os pensamentos mal tomar conta e nem a imaginação voar, olha o que o salmista diz, quando estou deitado eu lembro de ti, penso em ti a noite toda. Salmo 63, 6. O que é isso? Perdeu o sono? O diabo te dá um cutucão, faz você acordar? E você vai ficar pensando nas preocupações? Não. Quando estou deitado eu lembro de ti. Eu aprendi a fazer isso, dormir pensando na palavra em Deus, meditando na palavra de Deus. E daí você dorme, você sonha com Deus. Você tem sonhos bons. Você passa a noite, às vezes, meditando na palavra, acorda de madrugada, vai orar, vai glorificar o nome do Senhor. Passou o sono. Não liga a televisão, não. Liga-se em Deus. Porque às vezes a pessoa tem televisão no quarto, perde o sono, a primeira coisa que faz é vai ligar, vai assistir um filme. E às vezes o filme é tão terrível, os filmes da noite é só porcaria. Violência, uma série de situações, e você sai do foco das coisas de Deus. Quando o diabo te acorda para atormentar a tua vida, você vai, ajoelha e ora, e clama ao Senhor, e vem o sono, você vai dormir tranquilo. Amém, irmãos? Em tempo de tribulação, nós temos que ter essa decisão, esse comportamento. Jesus, em João capítulo 17, versículo 15 e 17, ele fez uma oração muito importante para os discípulos e para nós também.
Ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Jesus está dizendo que deixa as pessoas no mundo, que vai ter que passar por isso, mas, Senhor, livra, guarde do maligno, do diabo, ou seja, traga proteção para eles. E diz: assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Nós não somos mais desse mundo, nós pertencemos a Jesus, nós somos resgatados por eles. Se nós não tivermos essa concepção, amados, o que vai acontecer na nossa vida? Nada. O diabo vai nos destruir. Olha o que ele diz mais: que eles sejam teus por meio da verdade, a tua palavra é a verdade. Amém, irmãos? Em todo momento pensar, meditar em Deus. Esse texto é um texto que eu gosto muito, eu não sai da minha mente. Filipenses 4:8, que diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogio, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então a nossa mente tem que estar somente no que é verdadeiro, no que é bom, no que é puro, no que é decente. Você não pode colocar na mente coisas estranhas e pensamentos estranhos, porque senão o diabo vai perceber as suas atitudes e ele vai armar armadilhas para destruir. A mente cativa ao mal pode nos trazer tragédias. Essas tragédias, as vidas em perigo, essa situação que nós mostramos nessas experiências acontecidas em nossa cidade, em nosso estado e no Brasil. Mente cativa a Cristo traz o quê? A restauração. Quebrou o vaso, é restaurado por Jesus. Amém, irmãos? Mente cativa a Cristo traz o quê? Saúde. Traz uma vida santificada, traz uma vida protegida, e o principal para as nossas vidas, a salvação, que é a coisa mais importante. É você ter certeza que você será salvo, e você sendo salvo será protegido por Jesus, porque Jesus fala assim: olha, não quero você como servo não, quero você como amigo. Amém, irmãos? Amigo de Jesus. Aprender a dominar sua mente. Olha só o que Romanos 14:14 traz: por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo, mas se alguém pensa em alguma coisa impura, então ela fica impura também. Se você pensar coisa impura, você vai ficar impuro. Aí é destruição total. Como a pessoa pensa, assim ela é. Se você pensar coisas boas, você será uma pessoa boa. Se pensar coisas ruins, você será uma pessoa ruim. Conselho final: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A renovação da nossa mente no dia a dia começa com a palavra do Senhor. A renovação da nossa vida começa orando ao Senhor. A renovação da nossa mente começa em ter fé no Senhor. Se você tiver fé, orar, crer realmente que Jesus pode mudar e transformar a sua vida, com certeza você vai ter uma vida feliz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos colocar em pé, vamos orar para que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter a nossa vitória nesta batalha. Na verdade, nesta guerra, porque a batalha a gente ganha sim, mas também a gente perde. Perdi uma, mas ganhei 2, 3, e a vitória é certa com Jesus. Amém? Quem crê nisso? Glória a Deus. Nós fizemos a oração de intercessão. Agora nós vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo do Senhor possa vir à sua vida, te dar força para que você possa renovar a sua mente, e que não seja uma mente carnal, porque a mente carnal é que afeta as nossas vidas. É o diabo que entra e domina a nossa mente. Ele domina, ele faz isso porque nós damos chance para ele fazer. Mas quando nós temos a mente de Cristo, a mente espiritual, nós somos totalmente protegidos. Já ouviram aquele ditado que fala mente sã, corpo são? Então, mente sã, corpo são. Porque se você tiver uma mente carnal, mente do mal, o corpo vai ficar doente. Porque é o diabo que vai trazer a enfermidade para você. Nós vamos destruir isso em nome de Jesus. Amém? Ok, vamos orar ao Senhor. Ó, papai,
Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque nós aprendemos mais como manter a mente de Cristo em nossas vidas, a ter mente espiritual e como anular a mente carnal, a mente má, a imaginação má, pensamento maus. Ó Deus, nós sabemos que sem o Senhor nada podemos nessa vida. Por isso nós carecemos de Ti, Senhor. Traga a Tua bênção especial, a renovação da nossa mente e do nosso coração, para que podemos servir o Senhor de uma maneira muito especial. Ó Pai, em nome de Jesus nós pedimos agora, Pai, traga um alívio, Senhor, ao coração das pessoas que estão pesarosas, Pai. As pessoas que estão com o coração até entristecidas, porque as coisas não estão dando certo. Mas vai dar, em nome de Jesus. É uma questão de tempo. As tribulações são passageiras. A gente passa por batalhas, perdemos algumas, mas ganhamos quase todas. Mas a guerra final nós vencemos com o nosso general Jesus Cristo. O Pai, traga uma bênção especial para cada família aqui representada, e que nesta primeira semana da nossa novena, da prosperidade, da vitória e de proteção, que nós possamos estar protegidos pelo Senhor, que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, e que nós possamos ter uma semana maravilhosa diante de Ti, contigo, com o Senhor. E mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum, porque sabemos que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja? Deus abençoe. Pode sentar. Eu gostaria que vocês prestassem atenção num testemunho agora. Cadê a mãe da Beatriz? Eu quero dizer uma coisa muito importante, gente. A Beatriz hoje na porta, ela falou assim: posso orar pelo Senhor? Quantos anos tem a Beatriz? 4 aninhos. A Beatriz na porta falou: posso orar pelo Senhor? Eu falei: oxe, lógico. Ela impôs a mãozinha e orou por mim. Essa é a mãe da Beatriz. Através da oração desta menininha, aconteceu algo com a vida dela. Gostaria que vocês prestassem atenção. Boa noite, igreja. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui nessa terça-feira. Como a Magali fala, que todas as terças que a gente está aqui, a gente tem que dar glória. Porque era para mim estar aqui terça-feira passada, mas o inimigo colocou a mão, fez de todas as maneiras, eu não consegui estar aqui. Estragou meu carro, não tinha como vir com minhas 2 filhas. E eu tenho hérnia de disco, tinha hérnia de disco na coluna, corroeu um osso, uma vértebra minha. E o médico falou que eu teria que operar, que era gravíssimo, que ele não sabia como eu estava de pé, naquela situação que estava minha coluna, que era para mim estar numa cadeira de roda. Eu falei: mas o meu Deus é maior, e eu creio que eu não vou ficar. E tem 1 ano que eu estou na luta, até pedi ajuda para o Senhor, porque eu precisava fazer a cirurgia pelo SUS. Todo mundo sabe que é difícil, e eu corro para lá, corro para cá, e com muita dor, muitas dores. Era dia e noite, eu acordava com muita dor. Só Deus sabe quanta dor eu senti na minha vida nesse 1 ano. Na minha gravidez, a minha caçula, já sentia dores, mas eu não sabia que era esse problema. Tive muita dificuldade para ganhar ela, porque eles tentaram fazer normal e a minha coluna não dilatava por causa do problema já. E eu sofri muito, quase perdi minha filha. O médico teve que ficar 3 horas dentro do centro cirúrgico depois que ela nasceu. E resumindo a história, aí numa quinta-feira retrasada, comecei a fazer uma academia para ver se melhorava o meu organismo, para poder ver se, o médico falou procurar perder um pouco de peso para ver se facilitava mais a minha coluna, fortalecer. Eu não aguentei nem dirigir, nem voltar para casa. Liguei para meu marido falando que não estava aguentando nem pôr as pernas no chão. Que eu falei para ele que, infelizmente, eu acho que naquele momento eu não ia suportar mais a dor, que estava tremenda demais. Abri a loja, que eu tenho uma loja na frente da minha casa, abri a loja, e toda vez eu vou abrindo, vou fazendo uma coisa ou outra. Eu falei que eu não estava suportando mais. Sentei numa cadeira de fio, minha filha por ali brincando dentro do quarto, que ela adora falar que ela vai ser pastora, ela coloca as bonecas, coloca hino da igreja que ela gosta, ela fala: a pastora Beatriz vai pregar para vocês agora. Erga as mãos que a pastora vai orar por vocês. Muita gente fala assim: é você que ensina. Não sou eu, é Deus.
sabe, tem hora que eu fico olhando para ver assim, se eu sou merecedora de ter uma filha como essa. E a minha filha me vendo naquela situação quieta, sentada, ela lá brincando no quarto dela, sem eu falar nada para ela, chegou perto de mim e falou assim: mãe, me dá sua mão. Eu dei a mão, achei que ela ia brincar comigo, como ela sempre faz. Ela falou assim: mãe, eu vou orar por você. Ela se ajoelhou no chão e abaixou a cabeça e falou assim, as mesmas palavras que ela disse, eu nunca mais vou me esquecer na minha vida, e falou: Jesus, liberta minha mãe, pois eu vejo ela numa cadeira de roda, mas liberta ela, Senhor, porque ela é muito boa. Liberta ela da cadeira de roda, não deixa ela chegar nessa situação. Derrama a tua unção sobre ela, meu Pai. E ela, naquela situação, erguer as mãos para o céu e agradecer por ter uma filha daquela, por Deus ter me dado ela para mim. Então, naquele momento, eu agarrei aquela cura, abracei ela, falei: Jesus, minha filha, você orou por mim, mas quem curou a mãe foi Jesus. Ela, eu sei, mãe, você está curada. Naquele dia eu sofri muito. No outro dia eu fiquei com mais dor. Tá. Passou a dor. Fiquei sem dor umas 3 dias. Meu Deus, eu preciso ir na igreja dar o testemunho, porque Deus me libertou, Deus me curou, eu não vou precisar operar mais. E naquele momento aconteceu um problema com o meu carro, não pude vir na terça-feira. Na quarta-feira, irmãos, piorou a dor. O inimigo veio pior ainda. Aí sim, na quinta-feira da semana passada, eu não levantei mais da cama. E eu falei para minha madrinha, ela foi me visitar. Eu liguei para meu marido, falei: olha, acho que hoje você vai ter que me levar para o hospital, porque agora eu não levanto mais. Tomando remédio. A minha madrinha veio e falou assim: filha, recebe sua cura. Eu falei assim: mas eu já recebi. Eu sei que o que eu estou sentindo aqui não é mais o problema que eu tinha. Eu sei que o que eu estou sentindo é o inimigo. Aí começou, além da dor nas minhas costas, começou a doer meus braços, eu não conseguia movimentar meus braços, missionário. Eu falo assim: eu já recebi. Eu sei que é o inimigo que está aqui em cima de mim, pois eu estou curada. Eu falei para todo mundo, eu estou curada, eu não vou precisar operar mais. Minha filha orou por mim, Jesus me libertou. Hoje eu estou aqui. Ontem não senti um pingo de dor, hoje não senti nenhum pingo de dor. Por isso eu quero estar aqui, que um dia, se um dia vocês escutarem esse nome, Beatriz Brites, você pode saber, vocês vão lembrar que eu tenho fé. Em nome de Jesus, minha filha vai ser uma pastora e vai ter a glória de poder pôr a mão em cima de alguém e curar, pois ela me curou. Em nome de Jesus, ela me curou. E eu tenho fé que ela vai curar muitos e muito mais. Eu já tenho testemunho de uma amiga minha que tem câncer. Ela está num estado muito agressivo. A minha filha orou por ela, não conhecia ela, orou e falou assim: você vai ficar bem. E ela está bem. Ela está muito bem. Então, eu queria dizer para toda a igreja ter fé, muita fé, que uma criança pode fazer milagres. Jesus cura através de crianças, de adultos, de tantas pessoas, porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Toma posse dessa bênção. E está profetizado na vida da Beatriz, com certeza, pastora de Jesus. Foi já escolhida pelo Senhor. E você terá muitas alegrias na vida dela. Não perca nunca a sua fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus maravilhoso.